aqui essa cura desses dois leprosos, nós vemos aqui uma história que era uma das últimas viagens que Jesus estaria fazendo para Jerusalém, onde ele ia passar por todo o sacrifício da cruz. E nessa cidade era no meio, diz que era entre essa cidade, Samaria e Galileia. Entre essas duas cidades veio ao encontro de Jesus, veio para perto de Jesus 10 leprosos, os quais pararam de longe. Naquela época, acho que todos os irmãos aqui sabem que quem era leproso, ele era uma pessoa excluída, ninguém podia se aproximar dele, ninguém ficava perto dele, porque aquela doença ela era contagiosa. Quem se aproximasse de alguém que estava com lepra, pegava também a lepra. E a lepra, ela não tinha cura. Ela não tinha cura. É como uma doença de pele hoje. Hoje talvez sejam outros nomes, né? Não é mais a lepra como naquela época. Mas quando aquelas pessoas, os leprosos, eles eram considerados pessoas imundas, eram excluídas, elas não podiam viver em família, eles não poderiam viver em comunidade, eles teriam que estar afastados de todos, lá sozinhos. Eles não podiam servir a Deus, não podiam chegar em algum lugar para servir a Deus. Eles ficavam lá excluídos, colocados para fora, isolados para prevenção, porque quando eles estavam isolados, era uma forma de prevenir que outras pessoas não pegassem a doença. Mas imagine como era o coração de uma pessoa com lepra. É talvez como hoje quem pega Covid, né? Que pega Covid já pensa que vai morrer. Mas talvez ainda fosse pior. Porque hoje, por exemplo, quando alguém sabe, assim, alguém está com Covid, a pessoa já fica com medo, não quer se aproximar, não quer se aproximar de jeito nenhum. Então esses leprosos, eles passavam a vida inteira lá, presa, isolados, longe de todos, porque aquela doença era considerada imunda. Levítico, no capítulo 13, pode ler. Também as 10 do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e a cobrirá o lado superior. Ele chamará imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Pronto, ó, nessa época, além da pessoa já estar com a lepra, quando a pessoa se apresentavam ao sacerdote, o sacerdote dava o diagnóstico, estar com lepra, na mesma hora era preciso rasgar as vestes daquela pessoa, era preciso raspar a cabeça daquela pessoa e tinha que gritar imundo, imundo, para que todos soubessem que ele era imundo. Imagine uma humilhação que não era para um leproso naquela época, pois era desse jeito. E eles ficavam isolados, e depois eles vinham se apresentar, com algum tempo, eles vinham se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote ver, e se na pele, a ferida da pele deles se aprofundasse, tipo assim, fosse uma feridinha, tinha que voltar para o isolamento, e era um processo muito longo, muito humilhante. E esses 10 leprosos, eles estavam juntos, porque com certeza era uma aldeia, talvez lá só existiam os leprosos, né, que aqui a Bíblia diz que era uma aldeia. E eles tinham ouvido falar de Jesus, porque quando Jesus entrou nessa aldeia, eles foram ao encontro de Jesus. Eles se dirigiram até Jesus, mas eles não ficaram pertinho de Jesus, eles ficaram um pouco afastados e começaram a levantar a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Ali eles estavam clamando, pedindo a Jesus que Jesus viesse com a cura para eles, porque com certeza eles já tinham ouvido falar que esse Jesus aqui que eles estavam falando muito sobre ele, já tinha curado outros leprosos, porque algumas pessoas já tinham se aproximado de Jesus, alguns leprosos, e tinham sido curados. Então eles ouviram falar de Jesus e eles criam que se Jesus se aproximasse deles e determinasse a cura, eles seriam curados. E aqui a Bíblia diz que eles se aproximaram de Jesus, eles quiseram Jesus, eles quiseram ir até Jesus, eles não ficaram lá num canto
sofrendo aquela humilhação, mas eles quiseram chegar perto de Jesus, porque eles sabiam que Jesus tinha a purificação que eles precisavam. Eles sabiam que Jesus tinha a vida, que Jesus tinha como trazer eles de volta para a sociedade. Eles se aproximaram e clamaram em alta voz, pedindo que Jesus tivesse misericórdia. E quando Jesus olhou para aqueles 10 leprosos, ele pediu para que eles fossem se apresentar lá ao sacerdote, porque Jesus já estava dando a ordem de cura. Jesus já estava dizendo que eles estavam curados, mas precisou ali um ato de fé. Jesus disse assim: vá lá no sacerdote, se apresente, porque era o sacerdote que ia determinar, ia dizer que eles estavam curados. Mas aqueles leprosos, assim, a Bíblia não diz que na mesma hora que Jesus disse isso, eles foram curados, mas quando eles iam no decorrer do caminho, na estrada, no caminho, quando eles iam para se apresentar ao sacerdote, eles foram curados. Então, naquele momento ali, a gente já vê também a fé daqueles leprosos. Eles sabiam que Jesus curava, que Jesus tinha poder para curar eles, e quando Jesus deu a ordem para eles, eles simplesmente obedeceram. Eles creram, obedeceram e foram, acreditando que quando chegasse lá na presença do sacerdote, o sacerdote ia dizer que eles estavam curados, porque era necessário a palavra do sacerdote. Jesus era acima de tudo, Jesus tinha poder sobre todas as coisas, mas Jesus disse: vá lá até o sacerdote para que ele diga que vocês estão curados. Eles obedeceram a voz do mestre e foram até lá. E quando eles iam ainda no caminho, a Bíblia diz que eles ficaram limpos. E apenas um deles, quando viu que ele estava são, que ele estava sarado, que aquelas feridas estavam curadas, ele voltou para glorificar a Deus em alta voz. E a Bíblia diz que aquele leproso, ele caiu nos pés de Jesus com louvores, glorificando a Deus. Ali ele estava demonstrando que estava grato a Jesus por aquele feito. Só que aqui a gente observa também que apenas esse voltou. Mas assim a gente vamos perguntar aqui: e os 9? Será que eles não ficaram gratos a Deus? Os outros 9, porque quando Jesus viu eles, também diz assim: mas não foram 10 que foram limpos? E porque só um veio para glorificar? Só esse aqui que era um samaritano, porque os judeus e os samaritanos, eles tinham uma rixa entre eles, porque os judeus se sentiam melhores do que os samaritanos. Então os samaritanos eram como se fosse um povo bem excluído. Então só aquele estrangeiro que voltou para glorificar a Deus. E aqui colocando para nós, será que nós somos, como é a forma de nós sermos gratos? Será que nós somos gratos? Você é grato? Você é agradecido a Deus? Porque se nós for responder assim: eu sou agradecido a Deus, mas será que nós somos agradecidos como aqueles 9 leprosos? Ou como esse que voltou para adorar, que voltou glorificando a Deus? Como nós somos? Porque aqueles 9, com certeza eles ficaram felizes. Eles poderiam dizer: obrigado, Jesus. Lá no coração deles, eles vão dizer: obrigado, Jesus, porque tu me curou, porque agora eu vou voltar para a minha família, porque agora eu vou voltar para a sociedade, porque agora eu posso ir para a casa de Deus adorar Ele. Mas apenas ele veio com o coração realmente quebrantado, decidido a seguir a Jesus. Ele se prostrou nos pés de Jesus. A gratidão dele não foi uma gratidão simplificada, foi uma gratidão demonstrada com a sua atitude, com a sua conduta, porque ele veio até Jesus, ele se rendeu aos pés de Jesus, ele se humilhou nos pés de Jesus e ele apresentou louvores, porque a Bíblia diz que ele veio glorificando. Em outras mensagens, em outras Bíblias, diz que ele veio com louvores a Jesus. E ele demonstrou aquilo, gratidão ali. Ele estava dizendo: Jesus, a partir de agora eu vou te seguir. A partir de agora eu serei uma nova criatura. Então, que nós possamos analisar, pensar como é que nós demonstramos a nossa gratidão a Deus. Como é que nós manifestamos essa gratidão? É simplesmente dizer: Jesus, obrigada.
ou nós rendemos um louvor de gratidão a Ele, ou nós damos uma oferta, como foi o caso aqui que o irmão deu. Como é que nós fazemos para Jesus? Nós fazemos o que para Jesus quando nós temos que nós estamos querendo agradecer a Ele? Que nós possamos seguir, assim, ser como esse, apenas um. Que nós possamos ser gratos a Deus em todos os instantes. Porque a Bíblia, em todo momento, ela nos adverte para nós bendizer a Deus, para nós glorificar a Deus, para nós ser grato a Deus, para nós dar graças a Deus, porque antes de tudo nós possamos render graças ao Senhor, porque para que nós possamos louvar a Deus. Os salmos, eles nos advertem muito para nós louvar ao Senhor, e se nós formos louvar a Deus só quando nós estamos bem, nós vamos louvar a Deus muito pouco. Mas se nós possamos glorificar a Deus continuamente, todos os dias, se hoje nós recebemos uma vitória, vamos glorificar a Deus, vamos agradecer a Ele, vamos dizer para Ele com louvores a nossa gratidão, vamos demonstrar, vamos testemunhar. Mas também, se hoje não foi um dia bom, se hoje não foi um dia legal, mas vamos também, Jesus, obrigada, porque nós precisamos ser gratos, porque nós éramos escravos do pecado. Como a pastora Renata falou, que ela prefere o eu dela hoje do que antigamente. E antigamente nós éramos escravos do pecado, e hoje nós somos servos de Deus, nós somos servos da justiça. Que nós possamos ser gratos pela salvação, pelo sacrifício na cruz, porque não foi fácil o sacrifício da cruz. Que nós possamos ser gratos pela nossa liberdade que nós temos hoje. Nós somos pecadores, mas temos um advogado que nos perdoa. Que nós possamos ser gratos a Deus pelas vitórias alcançadas. É uma vitória grande, glória a Deus, vamos testemunhar. Mas uma vitória pequena, vamos também glorificar a Deus, exaltar a Deus. Vamos louvar a Ele por isso. Que nós possamos agradecer a Deus, porque é Ele quem nos sustenta, Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos faz vencer as nossas lutas. É quando nós nos sentimos fracos, Ele vem e fala conosco. É quando nós sentimos pequenos, Ele tem uma palavra de conforto para nós. Quando nós estamos doentes, Ele vem com a cura, Ele traz um remédio. Quando nós precisamos de uma palavra, Ele tem a palavra de Deus que nos consola, que fala conosco. Quando nós recebemos uma palavra na igreja que nos fortaleceu, que nos edificou, que nos consolou, vamos glorificar a Deus, vamos exaltar a Deus. E se possível, vamos testemunhar. Se alguém orou por nós, por algum milagre, eu pedi para fulano orar por mim, eu fui curada. Irmão, vamos chegar até essa irmã e testemunhar para que ela saiba que através da oração dela o Senhor cura, o Senhor restaura. Que nós possamos ser gratos nessas pequenas coisas, porque às vezes nós estamos aqui pedindo alguém para orar por nós, mas quando nós recebemos a vitória, a gente não lembra de chegar lá, irmão, aquele propósito de oração, aquilo que nós pedimos oração, Deus fez. Isso é importante, meus irmãos. Por que é importante? Porque às vezes a pessoa que orou por você, tem dia que ela também está se sentindo fraca, tem dia que ela está precisando de ouvir um testemunho, de ouvir uma palavra, de saber que Deus usou ela em algum momento, que nós possamos voltar e agradecer, que não possamos voltar lá pedindo, ô irmão, ora por mim, ô irmão, tem essa causa, mas que quando nós recebermos a vitória, que nós possamos voltar lá para agradecer. Isso é importante, eu acho que é importante, né? E agradecer pelos irmãos que nós temos, pelos amigos que o Senhor dá, pela família que nós temos. A família nossa às vezes é cheia de defeitos, mas Deus deu para nós. Então vamos exaltar. Às vezes a minha família não é perfeita, a minha família faz isso, faz aquilo, não te agrada, não te serve, mas foi aqui que tu me deu. Então eu peço a salvação para eles, eu peço que tu guarde eles, que nós possamos ser gratos a Deus por a nossa família, porque uma pessoa sem família é uma pessoa vazia, uma pessoa triste. Imagine esses 10 leprosos. A lepra hoje poderia considerar um pecado, né? Como nós possamos ser gratos a Deus pela nossa liberdade. Esses 10 leprosos, eles não viviam em família. Então que nós possamos também ser gratos a Deus pela nossa família, pelo nosso trabalho. Jesus, lá o meu trabalho, eu ganho tão pouco, eu trabalho tanto, mas é um trabalho que o Senhor lhe deu, você não está passando fome. Jesus, eu moro de aluguel, mas você tem um cantinho, você tem uma casa, você tem um teto para não ficar debaixo do sol, nem debaixo da chuva. Que nós possamos ser gratos a Deus nesses pequenos detalhes. Jesus, eu não tenho conforto, mas Jesus já deu a sua graça para você, para nós. O Senhor já nos salvou, o Senhor já nos trouxe do mundo
terrível, já nos livrou de tantas coisas, que nós possamos ser gratos a Deus porque nós estamos vivos, que nós possamos ser gratos a Deus pelo fôlego de vida, pela saúde que nós temos, porque nós podemos caminhar, porque nós podemos enxergar. São tantas pessoas que não enxergam, que nós possamos ser gratos a Deus por toda a sua bondade, por toda a sua graça estendida até a nós, porque se nós formos fazer uma oração de gratidão, nós teremos muita coisa para agradecer a Deus. Porque são muitas coisas que Deus nos dá todos os dias, todas as horas, e que nós possamos glorificar a Deus em todos os momentos, que nós possamos sempre lembrar: Jesus, eu não quero fazer oração só de petição, só te pedindo, Jesus, mas eu quero fazer uma oração hoje diferente. Eu quero fazer uma oração de agradecimento ao Senhor, que nós possamos lembrar de todas essas coisas, que nós possamos ser como esse leproso que voltou, se prostrou e adorou ao Senhor. Esses 9 leprosos, como eu já falei, eu acredito que eles ficaram agradecidos, mas que nós possamos seguir o exemplo desse único que voltou e se prostrou na presença de Deus para glorificar a Ele. Aleluia. E que todos os dias nós possamos agradecer a Deus. E se nós estivermos passando pela luta, pela prova, que nós possamos, se nós não tivermos uma oração de agradecimento, mas que nós possamos ter uma oração de: Jesus me ajude, Jesus me fortaleça, Jesus venha ser o meu sustento, mas que jamais a nossa oração venha ser murmuração, porque se nós reclamarmos, com certeza vai ficar pior. Porque lá a viagem lá do deserto do povo de israelita não era para ser 40 anos, ia ser simplesmente uma passagem pelo deserto, mas por causa da reclamação, da murmuração, mesmo eles vendo tantos milagres que Jesus fez, tantas coisas que Deus estava fazendo por eles só sabiam reclamar, povo ingrato, não. Eu pensei assim: meu Jesus, aquele povo via toda hora Deus se manifestando, Deus falando, Deus cuidando deles, e assim mesmo eles só abriam a boca para reclamar. Quando estavam no aperto, já estavam reclamando com Moisés. Mas nós não seguimos esse exemplo, que se nós não tivermos uma oração de agradecimento, vamos ficar calados, porque Deus vê todas as coisas, Ele vê a nossa intenção, Ele conhece o nosso coração, e Ele vê todas as coisas que nós fazemos para Ele, as coisas boas e as coisas ruins, e que nós possamos analisar, refletir todas as coisas que Deus faz para nós sermos gratos e glorificar o nome desse Deus, que é o nosso Deus e que cuida de nós. Porque Deus, Ele não cuida simplesmente de nós, Ele sustenta todo o universo. Imagina aí, todos os animais. É Deus quem sustenta os locais onde os animais se escondem quando alguém está perseguindo. É Deus quem provê tudo aquilo. É Deus que provê o esconderijo para todos os animais. Então Ele provê o esconderijo para nós. E Ele também é o provedor perfeito. É o provedor perfeito. Pronto, achei a palavra perfeita. Deus é o provedor perfeito. Ele sempre vai prover para nós aquilo que nós precisamos. Nós só precisamos glorificar. Nós só precisamos ser gratos a Deus. E que nós possamos refletir como é a nossa gratidão. Como é que nós somos gratos a Deus? Qual é a maneira que nós manifestamos a nossa gratidão ao Senhor? Se é só simplesmente obrigado, Jesus, ou nós apresentamos algo a mais para esse Deus, porque Ele merece, Ele cuida de nós. Aleluia. E nós somos filhos e Ele é Pai. Amém? Amém. Glória a Deus.